Antes de eu falar sobre a profecia de uma senhora de 90 anos de idade que teve uma visão em 1968 sobre o fim dos tempos, foi em 1968. Antes, lembra daqueles gafanhotos que estava comendo lá a África? E estava vindo para o Brasil aquele enxame de gafanhoto que destrói as plantações. Antes disso acontecer, eu tive um sonho que eu tenho até no meu diário. Um sonho dos gafanhotos. Os gafanhotos eram um redemoinho, estava descendo do céu. E eu vi uma nuvem no céu, uma nuvem bem grande. E aí eu falei assim, meu Deus, eu senti que era a vinda de Cristo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei. Eu fiquei. E aí desceu um redemoinho de gafanhotos, muitos gafanhotos. Muita gente olhava para o céu e via nuvem. Via uma nuvem branca, impactada. Eu senti no meu coração aquele peso. Eu falei assim, eu fiquei. Eu falava, eu fiquei. E aí, passando algum tempo, não muito tempo, eu vi sobre os gafanhotos que estavam destruindo plantações. Eu falei assim, meu Deus, e eu sonhei com gafanhoto. Sonhei muito aqueles gafanhotos, aquele redemoinho de gafanhoto comendo tudo, sabe? E eu acabei vendo depois que eu tive esse sonho, antes eu não tinha visto o gafanhoto, aí falando sobre um enxame de gafanhoto que estava destruindo plantações e que estava vindo para o Brasil. Eu lembro disso até hoje, eu falei assim, meu Deus, é Deus me mostrando a volta de Cristo. E uma coisa, muitos anos atrás, antes de conhecer o meu marido aqui, que eu moro na Suíça, em Portugal, que é português, eu sempre sonho com um relógio. Dando meia-noite, sempre, gente, sempre. Eu já tive vários sonhos da volta de Cristo. E não tem como eu contar aqui, porque eu não sei de coisa, eu só sei que eu escrevi. Então agora eu vou contar a visão de uma senhora de 1968 que teve a visão dos fins do tempo. Uma norueguesa, né? Ela é da Noruega. Então eu vou falar sobre esta senhora agora e preste muita atenção no que ela disse. Vamos começar. Uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, tem uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve uma reunião na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou o que virá. E anotou tudo, mas acho que aquilo muito estranho, porque ele achou aquilo muito estranho e guardou a profecia em uma gaveta. 30 anos depois se decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa com boa reputação na igreja e na comunidade local. E olha o que ela viu, gente, olha o que ela viu. Ela disse, viu os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial, que já está aí a caminho, gente, você sabe. Vi os eventos com os meus olhos naturais, vi o mundo em forma de globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia, vi a Noruega, vi certas coisas aconteceram logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade está que nunca a humanidade experimentou, disse essa senhora de 90 anos. Ela também mencionou, antes de Jesus, antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá um detente. Como nunca houve, haverá paz entre superpotências de Ocidente e do Oriente. E haverá muitos anos de paz. Ela viu isso em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge, tá?
Foi por isso que ela viu. Neste tempo de paz, haverá desarmamento de muitas nações. E também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, a partir de uma região onde não se espera por nenhuma guerra que pudesse surgir, disse essa mulher em 1968. Ela disse também: os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes, aquela palavra doce, aquela palavra maravilhosa que Deus fala, sem nenhum interesse de riqueza, de poder, mas sim de amor, porque você não vai levar isso para o céu, porque no céu já tem tudo isso. É um tesouro maior que você terá, é no céu, eu estou dizendo isso. Então, continuando com essa senhora que falou, não vão querer ouvir mais, como antigamente, sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas, prosperidade e felicidade. Esse é o tema das igrejas, e você sabe muito bem que já está a profecia, já está aí os falsos profetas, os falsos cristianismo, pessoas que se dizem pastoras, pessoas que se dizem pastor, que rouba a igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é merecedor o que eu vou falar. A minha igreja, pastor Paulo, vocês estão vendo o sino aí? É o sino lá da igreja, tá? Não presta atenção no ensino, não. No sino da igreja, não presta atenção nas minhas palavras. A igreja Assembleia de Deus, lá onde eu congregava no Brasil, lá na minha cidade, o pastor Paulo, gosto muito do pastor Paulo, e eu sinto muito pela esposa dele que morreu de Covid-19. Eu sinto muito, pastor, meus pêsames, e que Deus te proteja e proteja a sua família. Quando tem o tesoureiro lá da igreja, o que acontece? As portas são fechadas, quem é membro da igreja, que é batizada nas águas, só tem o dia certo da reunião dos membros. A reunião do membro não é aberta para a igreja toda, para as pessoas que não são da igreja, mas sim da nossa igreja. Só quem é batizado, quem está é um cristão, entendeu? Então a porta é fechada e os cristãos são reunidos para falar aonde que está indo o dízimo que é dado sempre, todo mês, tirado 10% do seu salário, tá? De tudo seu, ou qualquer moedinha que você dá, assim, de dízimo, não é dízimo, é algumas moedas que aparece que os membros, os presbíteros, passam com um tipo de coador e as pessoas colocam qualquer moeda, quem quiser colocar. Quem não é membro, quem é membro, pode ser quem for passear lá, querer colocar para ajudar. Isso aí não é o dízimo. O dízimo mesmo que nós cristãos damos são 10% do nosso salário. Então aí fecha a porta para falar sobre o dízimo de Deus. E aí o que acontece? O pastor começa, o tesoureiro que é escolhido, não é escolhido as pessoas lá, não é escolhido o presbítero, é uma pessoa comum, que é sentada, gente, que é sentada, são pessoas comuns, como eu sou cristã, outra pessoa é escolhida, quem quiser, muita gente não aceita, mas as pessoas são muito humildes, nenhuma delas gasta, porque nós sabemos, o pastor ora e escolhe quem é que vai ser o tesoureiro da igreja para cuidar das finanças. E são pessoas honestas, são pessoas comuns, que são membros sentados, que ouvem a palavra de Deus, não é os que estão lá em cima, não é o pastor que guarda. Aí o que acontece? Tem um livro, e esse livro é escrito aonde que vai? Água, luz, né? Que gasta, limpeza, manutenção da igreja, tá? E também compras de mantimentos que deixam guardado para quando um necessitado, um cristão necessitado da nossa igreja, dentro da igreja, passar necessidade, a gente pega aquele saco e dá. Minha mãe teve dificuldade
E o pastor foi lá e levou o saco para minha mãe, porque minha mãe era da igreja, tá? Apesar que minha mãe está numa congregação mais perto de casa, que ela tem problema nas pernas, mas era da igreja do pastor Paulo. E nós já recebemos essa bênção também. Pastor Paulo, um grande homem de Deus. E aí o que acontece? Até o gás é falado, é colocado lá. Quando o pastor trabalhava em borracharia, ele não tinha tempo de pregar a palavra de Deus, que, gente, era muito cansativo, e era os presbíteros que pregavam. Então nós da igreja resolvemos que no dízimo tirasse o salário do pastor, para o pastor ter mais tempo para a igreja. É para isso que serve o dízimo, para isso que Deus mostra o dízimo. E aí fala, até o botijão de gás que o pastor precisou, estava escrito lá também, ele colocou tudo lá. É assim que é. E o que está acontecendo hoje? Pastora com Pix, eu não vou falar o nome porque quem tem que julgar é Deus, mas eu estou falando que pede dinheiro até para pregar a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus é gratuita. Deus não cobrava, Jesus Cristo não cobrava para ninguém ouvir a palavra de Deus. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia, as pessoas estão pensando no dinheiro, na prosperidade de carro, de casa, de luxo. E cadê o amor simples? Cadê a palavra de Deus? Aí fala, por que esses cristãos pobres não tem dinheiro? Que Deus é esse que não dá? Sabe por quê? Porque o tesouro maior que você tem na sua vida, que você terá na sua vida se você quiser, é o amor de Cristo. E isso não está tendo mais nas igrejas. Não vou falar todas, gente. Não vamos colocar todas no mesmo patamar. Eu estou falando que hoje em dia o amor de muitos esfriou. Não tem o amor de Deus. Pensa só na prosperidade, na felicidade. Sabe o que é a felicidade deles? É o dinheiro. O amor de Cristo não se compra. O amor de Cristo se dá. É de graça. E você terá o tesouro muito maior, que é lá no céu. E graças a Deus, a igreja humilde de Deus, as pessoas pobres, que não têm o que comer, mas têm a palavra de Deus, porque Deus prova os seus. Agora, esses daí, se Deus tirar tudo a riqueza deles, o que eles vão fazer? Não tem amor, vai xingar, vai falar Deus não existe, vai desviar para ganhar dinheiro fácil. Hoje em dia, os pastores, os cantores, alguns cantores, claro que cantores, para cantar em outros lugares precisam de dinheiro, mas eles podem muito bem ajudar uma instituição de pessoas pobres e carentes, tá? Eles podem ajudar, eles vão ganhar muito mais que isso, o amor de Deus. E hoje em dia, Pix, pastora com Pix, pastora pregando a palavra de Deus. Alguém para ver a pastora pregando precisa de quê? Precisa de pagar. Não existe. Palavra de Deus é gratuito. Hoje em dia, o amor de muitos esfriou. Hoje em dia, muitas pessoas estão usando a palavra de Deus para justificar os seus atos criminosos. Por isso que Sodoma e Gomorra foi destruídos. Foi tudo destruído. Porque Deus fez um homem e a mulher. Deus não fez mulher com mulher, Deus não fez com homem. Eu estou falando do cristianismo, eu estou falando de Deus. E eu não estou falando que eu não sou cristianismo, eu sou de Deus. Como diz, eu sou cristã. Eu não sou, não tenho religião, não existe religião. Deus não é religião. Você tem que crer que Deus existe. Tem que crer. E Deus não quer só o seu coração, porque Deus não é açougueiro. Deus quer a sua alma, o teu espírito, o teu corpo. Que muitas vezes são usados e dizendo que eu sou filho de Deus, mostrando o corpo todo para o mundo. Não. Eu tive que falar isso. Eu tenho que falar isso. Porque muitos estão confundindo liberdade com lascívia. Liberdade com ser vergonhice. É isso. Estou confundindo.
Agora vamos continuar falando dessa senhora. Essa senhora disse que para a humanidade, para muitos, o mais importante será o sucesso e não o amor, e não ser alguém. Possui bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. As igrejas, as casas de orações ficarão cada vez mais vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, que temos como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos onde deveriam haver pessoas para ouvir do arrependimento, do avivamento. Isto aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus e é o que está acontecendo. Essa mulher falou em 1968 essas coisas e hoje você vê as igrejas grandes, cheias. E aqueles pastores, aquelas pastoras com bermuda, com os peitos de fora, pregando o sucesso, o dinheiro, você terá dinheiro, você terá felicidade. Mas cadê o amor? Deus não promete essas coisas, Deus promete um amor. Você pode ler a Bíblia e você vê que muitos cristãos eram simples. E eles lutavam, eles morriam por Cristo. Eles morriam porque matavam muitos antigamente por falar de Deus. E eles eram pobres, mas eles tinham riqueza. E ai daqueles que tocam nas meninas dos meus olhos. Aqueles que tocaram no servo de Deus verdadeiramente. Esses pagaram com suas vidas. Pagaram muito os que não se arrependeram do mal que fez o cristianismo. Agora vamos continuar o que essa senhora de 90 anos falou em 1968. E a senhora disse: haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Não creio que o conceito de se viver junto sem se casar existia em 1968. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem. A infidelidade matrimonial será algo natural. Como? Com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisas invadirá a igreja e os justificaremos. Até mesmo pecado contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis como nunca antes visto. E olha que essa senhora não sabia que a internet ia ser a propagação maior do que uma TV. A TV recém chegará na Noruega em 1968. Tá? Chegou. Agora você vê na internet, as pessoas falam do sexo como se fosse algo natural, sabe? Fala coisas e fala, ai, eu vou para Deus, eu vou para isso, eu vou para aquilo. E na Bíblia fala que os suicidas, os idólatras, os alcoólatras não entrarão no reino do céu, a não ser se arrependessem. Os suicidas. A Escritura ensina que cada vida é preciosa aos olhos de Deus, Isaías 43:4, pois todos os seres humanos foram criados à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. O ato de tirar intencionalmente a vida de alguém sempre foi visto como um grave pecado, Gênesis 4:8-12, Êxodo 20:13. Deuteronômio 5:17. Aquele que comete suicídio mata a si mesmo, cometendo, portanto, um terrível afronto à imagem do seu Criador que lhe deu a vida. Gênesis 9:6. São pessoas que precisam de ajuda de Cristo. E muitos não estão levando a palavra para eles. Muitos deles estão se matando, sendo que a alma deles pertence a Deus. Só Deus que pode tirar a vida. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Só Deus que pode tirar a vida da pessoa. Não uma pessoa pode tirar a sua própria vida. E aí fala, foi para o reino do céu. Quem sou eu para julgar? Eu não posso julgar ninguém. Mas estou falando que está na Bíblia.
E eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Cristo. Eu não posso chorar porque, né? Essa senhora continua que os programas de TV são cheios de violência, ensinando as pessoas a matar, a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras, as pessoas imitarão as cenas vistas na TV, não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Ela não conhecia a palavra canal, ela não conhecia a internet nos dias de hoje. Por isso falava em estações de TV. As estações serão muitos como são hoje, as emissoras de rádio serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV e de computadores para se divertirem. Hoje você vê muitos seguindo essas regras. Você vê as mães matando os filhos, que é muito triste matar um anjinho. Um anjinho de Deus. Esse anjinho está no céu, é de Deus. Amor de muitos estão esfriando. E os homens que acham que as mulheres são objetos. Não aceito não, devia aceitar não. Devia se cuidar, devia seguir para frente e deixar o que ficou para trás, mas não. Fica ali naquela coisa, como se a mulher fosse um objeto, como se os homens fossem objeto. Não falo só de mulheres, eu falo de homens e de mulheres. Hoje em dia estão matando como se mata gado, gente. Estão matando, que a gente não se faz isso nem com animal. Nem com animal a gente se faz isso. E aí vamos continuar a história da mulher. E esta senhora disse, veremos terríveis cenas de assassinato e depois destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV. E ela não sabia da internet, que hoje mostra muito mais coisas. Coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Naquela ocasião, protestei e disse que havia um parágrafo, esse Nuno disse, né? E então a idosa disse para o Nuno. Para o menos, quer dizer. Acontecerá, você o verá, e tudo que temos de bom desaparecerá, e toda indecência sexual aparecerá diante de nossos olhos. Está aparecendo, que não é na TV. É muito mais acontece na internet. Começou na TV e foi para a internet, para o mundo inteiro. Essa senhora disse, gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968 não haverá esse tipo de imigração em massa de outros países. Virão para a Escandinávia e para a Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. Então se completará a medida dos nossos pecados. Então o Mino protestou no tema da imigração porque não entendia este assunto naquela época. O que estava escrevendo o que essa senhora estava dizendo. Ele sempre contestava as palavras desta senhora de 1968 e ela estava certa. A mulher chorava e dizia, eu não verei essas coisas, você sim. Então Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. Olha. Ela continuou, as guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de crianças, comparada a que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. O que restar dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres. Mas estas tratarão com as mesmas durezas que foram tratados pelos ricos. Os pobres tratarão os ricos como foi tratado. Essa senhora continuou.
Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem contra esta visão. Eu recebi de Deus e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com a Bíblia. Porque a Bíblia disse, aquele cujos pecados foram perdoados e tem Jesus como Salvador e Senhor está seguro. Que a nota do editor original disse, o relato acima foi originalmente transmitido de Israel para amigos dos Estados Unidos. Foi enviado para uma obreira cristã norueguesa chamada Regna. Que a Regna comenta numa nota de rodapé que foi traduzida de dinamarquês. Ela diz ainda que Emanuel Mino, o evangelista mencionado no relato, era o vizinho de uma amiga dela em Oslo. Ouvi suas mensagens quando eu era jovem. Meus pais o conheciam, ela diz. Por temor em passar diante falsas profecias, diligentemente pesquisei o tema aqui apresentado. Demorei para publicar até que a permissão me foi dada da Regna em Israel e meu contato com ela assegurou-me que os relatos são verdadeiros e confiáveis. De fato, ela relatou que o primeiro relato foi publicado no periódico cristão norueguês. E ela continuou que as pesquisas que ela descobriu, que o primeiro relato foi também publicado numa revista cristã da Alemanha. O site do Dr. Emanuel Mino está atualizado e pode ser acessado para quem se confira. Ainda que o idioma do site seja norueguês, a mesma história dessa mulher está ali em inglês. Regna se dedicou em buscar a veracidade dos fatos e declarou: não faça objeção do que você publique, tem que ser agora ou nunca. Irmãos, irmãs e pessoas que quis vir aqui para ver esse relato, pode ver que a lascívia está aberta e bota Deus no meio ainda por cima dessa lascívia toda, das coisas que estão acontecendo, da sujeira que está acontecendo dentro das igrejas. Cadê aquela igreja humilde, batida de chão, sabe? Aquela igreja de sapê, né? Feito de barro. Gente, o amor, a gente falando de Cristo, o amor de Cristo, e não de riqueza, poder. Não, nós estamos falando do amor. E olha que na época de Cristo, era muito mais difícil adorar a Deus. Os cristãos eram muito mais, e hoje o que vai acontecer? Muitas igrejas vão calar a boca de muitos cristãos verdadeiros, mas os cristãos não vão. Muitos deles vão morrer por amor ainda de Cristo, porque a tribulação vai vir com força total. Eu já tive vários sonhos que está guardado no meu diário. Quem sabe um dia eu publique, quem sabe um dia eu falo sobre isso. Eu também tinha um caderno que eu sonhava. Eu tenho um dom de sonhos sonhados. Sonhos dados por Deus, gente. Eu tinha intérprete também, eu tinha dom de interpretar sonhos, mas eu vi tanta gente indo na minha porta, qualquer sonho e vinha falar, que eu pedi a Deus que tirasse isso de mim, que tirasse esse dom, porque eu não estava aguentando mais ninguém na minha porta. Eu lembro disso, mas eu me arrependo hoje, me arrependo. Mas Deus não deixou de me sonhar, de eu sonhar, porque eu tive um sonho, eu tive um sonho, que eu tive um problema, que eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma pequena cirurgia. Mas antes da cirurgia, né, o médico falou que podia ser um câncer, alguma coisa assim, mas Deus é maior na minha vida. Deus é maior. Então eu tive um sonho. E outra coisa também, outra coisa também que Deus pode fazer por mim, né, e por nosso casamento. Eu tive um sonho, não vou contar para vocês agora o que é que eu pedi a Deus, além dessa cirurgia que deu tudo certo, graças a Deus. Uma hemorroida muito grande que foi removido, graças a Deus. Antes disso, eu tive um sonho e Deus falava assim, a minha mãe, e falava assim, minha filha, eu falava, mãe, ora por mim. E a minha mãe, né, Deus falava comigo assim, pede que eu sonho. Era um hino que Deus me deu. Era uma música dentro do meu sonho. Pede para orar,
Pede pra orar, pede pra orar e Deus vai te ouvir. Pede pra orar, pede pra orar, pede pra orar e Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Foi esse hino que estava dentro do meu sonho. Então eu levantei chorando. E aí eu vi que Deus me ouviu. No sonho, as irmãs se reuniu e começou a orar por mim. E eu contei para minha mãe, eu liguei para minha mãe, né, depois que eu acordei, contei esse sonho. E eu falei, mãe, ora por mim. Mamãe não sabe, ninguém sabe qual é o pedido de Deus. Além da cirurgia que foi um sucesso, câncer. Mas tem outra coisa que eu pedi a Deus e que eu vou falar com vocês assim que realizar. Então, minha mãe orou, pediu às irmãs, as irmãs oraram. E minha mãe veio dizer assim, minha filha, ora, Deus falou para você orar, fazer jejum por 3 dias. E eu fiz jejum por 3 dias, sentada aqui, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, né? E o Senhor disse que vai me ouvir, Deus me ouviu a primeira. Quando eu cheguei lá, era só uma hemorroida muito grande que eu tinha, que foi removido, graças a Deus. Graças a Deus, com a mini operação no mesmo lugar. E não aconteceu nada comigo, até a operação foi um sucesso, não tive tanta dor, não tive essas coisas, foi um sucesso. Então, quando essa música, eu não saía essa música, se eu pudesse gravar um CD com essa música, fazer um clipe com essa música, seria maravilhoso, né? Pede pra orar, Pede pra orar, pede pra orar e Deus vai te ouvir, Deus vai te ouvir. Uma vez eu sonhei, antes de conhecer meu marido, eu sonhei com uma taça esburrando, uma taça de vinho esburrando. E depois eu vi um relógio dando meia-noite. E eu sempre tenho esse mesmo sonho com relógio, até hoje. Eu não deixo de sonhar com esse relógio. Não é toda noite, não, gente. Agora parou um pouco, mas sempre sonhava com relógio. Eu tinha um caderno de sonhos que eu não sei o que aconteceu lá na casa da minha mãe, que sumiu. Esse caderno de sonhos, ele tinha todos os relatos dos sonhos. Todo relato de sonhos que eu sonhava estava ali. Quem sabe um dia eu acho ele, sumiu o meu caderno. Sumiu, gente, era um caderno antigo. Ixi, no tempo que eu não conheci meu marido há muitos anos. Muitos anos. Não é pecado você ser rico. É pecado você ser mau, ganancioso e não ser humilde. Uma pessoa rica pode muito bem ajudar uma instituição, não precisa pegar todo o seu dinheiro, mas você pode ajudar alguém, você tem essas condições. Na Bíblia disse que é mais fácil passar um animal, uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Mas quando Deus fala isso, o rico entrar no reino do céu, não está falando que um rico vai para o inferno, não está falando. Está falando aquele rico que é egoísta. Um rico que só pensa em si. Só pensa em ganhar dinheiro. Aí quando morre, fica tudo aí. Família tudo brigando por causa da herança. E não vive a vida de Deus. Pecado é a ganância de ser egoísta. Não é pecado você pedir para ter a sobrevivência. Não é pecado você pedir um pão. Não é pecado você pedir a Deus que deu o que para você sobreviver? De Cristo, do Senhor, e ajuda a quem precisa. Abençoado seja, em nome do Senhor Jesus.
que você viu este vídeo, você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Você será ouvido em nome do Senhor Jesus. Você buscou, você orou e Deus te ouviu. E que sua madre se abre, e que seu marido tenha saúde, e que seu marido possa ter a saúde perfeita, e que você tenha o seu bebê, que você tenha a sua casa, que você tenha saúde, que você tenha amor no seu coração, que você pense em Deus. Amém, Jesus. É claro que vocês também podem pegar um pedacinho do vídeo, não todo o vídeo, gente, pelo amor de Deus, mas um pedacinho de vídeo pode colocar aí no YouTube que eu não vou me importar. Então, eu peço a vocês, irmãos e irmãs, vocês meninas e meninos que estão me assistindo, compartilhe este vídeo para mais pessoas, porque Cristo está voltando. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, compartilha esse vídeo também nas redes sociais.